Livro: A Filosofia de Friedrich Nietzsche. Introdução. Não há como escapar de Nietzsche. Você pode segurá-lo com um assobio e uma zombaria e levantar suas saias virtuosas ao passar por ele, mas seu rugido está em seus ouvidos e suas blasfêmias afundam em sua mente. Ele coloriu o pensamento e a literatura, a especulação e a teorização, a política e a superstição da época. Ele reina como rei nas universidades alemãs onde, desde os dias de Lutero, todos os pensamentos mais dolorosos do mundo foram feitos, e seus ecos ressoam, ásperos ou fracos, de Chicago à Mesopotâmia. Suas ideias aparecem nos escritos de homens tão diferentes quanto Roosevelt e Bernard Shaw. Até os jornais estão cientes dele. Ele é louvado e repreendido, aceito e denunciado, canonizado e condenado. Pitágoras não tinha mais discípulos devotos e Spinoza não tinha mais inimigos assassinos e violentos. Portanto, pode ser um trabalho de algum proveito examinar suas ideias um pouco mais de perto, diferenciar entre o que ele disse em seus livros e o que seus apóstolos, intérpretes e inimigos dizem ou pensam que ele disse, e no final, talvez, para descobrir o que ele quis dizer. Apesar da noção daqueles que o conhecem apenas pelo nome ou má fama, não há nada enigmático ou misterioso sobre Nietzsche. Suas ideias são sempre claras. Curiosamente, a compreensão popular de sua filosofia sofre com esse fato, pois o mundo passou a considerar a metafísica como algo propriamente e necessariamente oculto e a esperar que seus expositores, se parecessem verdadeiramente sábios, mostrassem a turgidez abismal de um Kant e a imbecilidade selvagem e cabalística do Apocalipse. Quando surge um profeta como Nietzsche, que pensa seus pensamentos com precisão e os coloca na língua vulgar, ele é comumente suspeito de ser algum tipo de piadista fantástico e absurdo. Em vez de aceitar sua profecia em seu sentido superficial, seu público vê, em sua própria obviedade, uma nova e extraordinariamente confusa forma de enigma. Tal é a maldição que o rabinismo, dentro e fora da igreja, lançou sobre a propagação de ideias. A literalidade de Nietzsche é a marca de toda a sua filosofia. Ele é o sumo sacerdote do real, e os mistérios divinos lhe parecem apenas loucuras grotescas. Despojando uma ideia de sua santidade e romantismo, sua antiguidade e autoridade, ele se aprofunda e tenta avaliá-la em termos de sua real probabilidade e razoabilidade. Que uma coisa seja sagrada ou venerável ou antiga ou bela não o interessa. A pergunta é feita invariavelmente: é verdade? Se ele conclui que não, ele o diz. E se for algo que é considerado com inusitada reverência pela maioria dos homens, o que significa algo cuja inviolabilidade é aceita sem investigação ou sombra de dúvida, ele o diz com calor e clamor incomuns. Ele é, de fato, o rei de todos os destruidores de axiomas e o maior dissidente da época. Para ele, palavras como bom e piedoso não têm nenhum significado. Ele os considera meros espantalhos e bugabous, inventados e empregados por sofistas e doutrinários para afastar aquela livre investigação que acabaria com suas falácias. Reduzida a elementares, a filosofia de Nietzsche consiste nas seguintes proposições: que o impulso sempre dominante e único inerente a todos os seres vivos, incluindo o homem, é a vontade de permanecer vivo. A vontade, isto é, de obter poder sobre as forças que tornam a vida difícil ou impossível. Que todos os esquemas de moralidade nada mais são do que esforços para colocar em códigos permanentes os expedientes considerados úteis por uma determinada raça no curso de seus esforços bem-sucedidos para permanecer viva. Que, apesar da tendência universal de dar autoridade a esses códigos, creditando-os a algum Deus, eles são essencialmente feitos pelo homem imutáveis e, portanto, mudam, ou deveriam mudar, conforme as condições da existência humana no mundo são modificadas. Que a raça humana deve se esforçar para tornar seu domínio sobre seu ambiente cada vez mais certo, e que é seu destino, portanto, alargar cada vez mais a distância que agora a separa das raças inferiores de animais. O fato de qualquer código de moralidade que retém sua permanência e autoridade depois que as condições de existência que o originaram mudaram, trabalha contra esse progresso ascendente da humanidade em direção a uma eficiência cada vez maior. Que todos os deuses e religiões, por terem como objetivo principal a proteção dos códigos morais contra a mudança, são inimitáveis à vida e ao bem-estar de homens saudáveis e eficientes. Que todas as ideias que brotam de tais deuses e religiões, como, por exemplo, as ideias cristãs de humildade, de autossacrifício e de fraternidade, também são inimigas da vida. Que os seres humanos da classe dominante e eficiente devem rejeitar todos os deuses e religiões,
e com eles a moralidade que está no fundo deles e as ideias que brotam deles, e restaurar a sua antiga realeza, aquele instinto primordial que permite a todo indivíduo eficiente diferenciar entre as coisas que são benéficas para ele e as coisas que são prejudiciais. Aqui temos a estrutura no esqueleto do sistema de Nietzsche. Como isso leva à rejeição do cristianismo e da democracia, como aponta uma possível evolução da raça humana do imoralista ao super-homem, como ele combate a maioria das ideias consideradas sagradas e impecáveis pela humanidade hoje, tudo isso é apresentado nas páginas que se seguem. O objetivo deste livro é traduzir Nietzsche em termos familiares a todos, para mostrar o significado exato de sua filosofia sobre assuntos que todo homem deve considerar todos os dias. Nietzsche lidava principalmente com generalizações e abstrações, e quando descia para preocupações iminentes, naturalmente selecionava aquelas coisas que mais interessavam aos seus compatriotas. Neste livro, suas conclusões são aplicadas às coisas que mais interessam às duas grandes raças cuja língua é o inglês. Nessa medida, a paráfrase foi admitida, mas em todas as declarações de doutrinas fundamentais houve uma tradução fiel e literal do texto original, uma tradução interrompida, é claro, sempre que pareceu necessário explicar ou elucidar, por nota de rodapé, parábola ou digressão. Na parte biográfica deste livro foi feito um esforço para mostrar o crescimento do sistema de Nietzsche, desde seu início na consciência muda até sua maturidade em proposições claras e inconfundíveis. Na última parte foi feita uma tentativa de traçar a origem desse sistema nas ideias de outros homens, para mostrar como concorda ou discorda com a experiência humana, e, finalmente, estimar sua influência sobre os grandes e pequenos homens do mundo hoje e sua provável influência amanhã. Já é tempo de a raça de Darwin e Huxley conhecer melhor Nietzsche. Quando suas ideias são pesadas com calma, elas podem ser rejeitadas, mas será infinitamente melhor pesá-las e rejeitá-las assim do que condená-las de cara e sem saber o que são. O próprio Nietzsche acreditava ser apenas um elo de uma corrente sem fim e que, com o passar do tempo, suas doutrinas seriam derrubadas pela filosofia de homens melhores. Seja como for, o fato é evidente que ele lutou um bom combate e fez de seus semelhantes seus devedores. O erro era seu inimigo e ele sempre foi impiedoso em combatê-lo, mesmo quando o combate significava uma guerra contra ele mesmo. Ele atacou homens, deuses e demônios, mas seu propósito sempre foi o nobre de descobrir a verdade. É moda entre os adeptos da velha ordem repreendê-lo por sua ferocidade e incitar as tristezas de sua vida sombria contra ele, mas algum dia, talvez, o mundo aprenderá a dar aos homens de sua espécie a honra que é devido. É bom enfrentar metralhadoras pela imortalidade e uma medalha, mas não é bom também enfrentar a calúnia, a injustiça e a solidão pela verdade que torna os homens livres.